Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Job. É o seguinte, o pessoal chegou forte agora, hein? Chegaram forte pra manter o São Paulo da maneira que ele está. Você tá gostando do São Paulo como ele está por aí? Você tá achando bacana o São Paulo ter um jogador expulso contra o Red Bull? O Red Bull teve um cara expulso e ganhou do São Paulo. E depois a Inter de Limeira, que deve ser quarta divisão do brasileiro, teve também um jogador expulso desde o primeiro tempo e o São Paulo não ganhou dos caras. Agora, chegou esse pessoal aí que quer o status quo. Sabe o que é o status quo? É a manutenção de tudo como está, porque para eles ficou confortável. Um bando de torcedores, jornalistas, apreciadores, sei lá do que, eles querem o São Paulo da maneira que está. Eu quero falar com vocês também sobre o Hernan Crespo, que agora o bicho vai pegar e vai ficar muito top. Então é o seguinte, deixa eu falar com vocês de todos os assuntos aqui. Vem comigo aqui, olha só. Deixa eu começar falando do Quarteto Mágico, tá? Tava vendo um debate ali na Jovem Pan, onde o Flávio Prado e também o Mauro César Pereira, eles falam do São Paulo de uma maneira assim, ó, totalmente simplória, de uma maneira totalmente óbvia, objetiva, como se o São Paulino que não tivesse enxergado uma melhora com a chegada de Oscar e Lucas, o São Paulino que enxergou é um São Paulino meio alucinado, é um São Paulino que vive no mundo da lua, é um São Paulino que não entende nada de futebol. Você ficou feliz com o Lucas e Oscar, Luciano e Caleri, aquele ataque que nós chamamos de Quarteto Mágico? Pois bem, é disso que eles tiram sarro da nossa cara, tá? Palavras assim, mais ou menos, do Flávio Prado foi: ora, o jogo foi normal, não foi chato. Era o que eu esperava mesmo do São Paulo e Inter de Limeira. E eu quero falar sobre o Quarteto Mágico, é mais ou menos o que ele fala. E ele fala assim, onde que isso é Quarteto Mágico? Né? O Oscar não tinha mais, tipo, ambiente, mais ou menos isso. Não tinha mais ambiente no time de Europa, mas ele é um cara rodado. O Lucas já não deu tão certo. O Caleri é um jogador que o São Paulino gosta, mas sabe lá por quê. Ele e o Mauro César falando, o Flávio Prado. E depois eles falam do Luciano como um jogador de compor elenco. Beleza, concordo que existem limitações para Caleri e também para Luciano, mas nada vai colocar como realidade pra mim que Oscar e Lucas não fazem parte de um quarteto mágico, sim. Pelo menos uma dupla mágica, uma dupla de jogadores que compõem a melhor dupla de meio-campistas do Brasil. Meias atacantes. Eu vi torcedores no meu vídeo, quando eu falei que Lucas e Oscar, que os caras são diferenciados, que é a melhor dupla, já comprando a ideia de quem da mídia joga contra o São Paulo, simplificando as contratações e tratando como se esses caras fossem nada. E sabem por que eles fazem isso? Vocês querem saber? Você fala assim, Juba, eles têm inveja do São Paulo? Pode ser a inveja, mas a inveja não é aqui o ponto focal, não é o alvo exato. O alvo exato é a manutenção do senhor Luiz Ubeldia no comando técnico do São Paulo. Este é o alvo. O alvo é a manutenção do Zubeldia. Abra aí parênteses para as palavras do Arnaldo Ribeiro, não, do Eduardo Tironi. Tá no blog do São Paulo aqui. Ele colocou assim, ó, que o cara, ele criticou os jogadores da equipe de base. A matéria é assim, é exatamente assim, eu vou ler pra vocês. Rian entrou e deu contra-ataque. Ferreira entrou e perdeu quase todas as bolas que tentou. Aí abre aspas, põe um hífen, Eduardo Tironi critica meninos da base. Isso aqui é a matéria do blog do São Paulo. Então ele fala assim, ó, o Eduardo Tironi, estamos com problemas. Não, temos um problema? Temos. Mas não foi porque o Rian não entrou. Entrou, Rian Francisco entrou e não resolveu. Ainda perdeu a bola que quase deu contra-ataque para a Inter de Limeira. O Ferreira entrou, que é o Lucas Ferreira. O Ferreira entrou e perdeu quase todas as bolas que tentou. São palavras aqui desse Eduardo Tironi, do Arnaldo Tironi. Então é o seguinte, a culpa não é nada do Zubeldia. Ele colocou o Rian Francisco, claro que ele colocou. Ele colocou o Lucas Ferreira, claro que ele colocou. E o que nós temos? Nós temos um problema que é muito maior, é o que eles dizem. E os outros criticam o Quarteto Mágico. Então vocês percebem que a culpa vai pra cima de Rian, a culpa vai pra cima de Lucas Ferreira, a culpa recai sobre Lucas Moura e Oscar
que veio para o São Paulo quase que de favor, vocês percebem que Luciano e Caleri passam a ser culpados. E aqui daqui a pouco eu falo do Caleri, tá? E também do Luciano, daqui a pouquinho eu falo. Então, a culpa agora é dos jogadores só. Jogadores que ganharam a Copa do Brasil, quase todos eles. No lugar do Oscar tinha o Nestor. Quem que é melhor? É o Oscar, né? Pra mim é o Oscar. Então você tem um time do São Paulo exatamente igual o que ganhou a Copa do Brasil, com o Rato que ganhou a Copa do Brasil chutado daqui, e o Oscar que veio pro lugar do Nestor. E agora o time não presta. Ou será que o técnico realmente não presta e esses caras querem que nós, São Paulinos, não sejamos imediatistas? É o termo que eles usam. Que nós não tenhamos pressa. Que o São Paulo merece o nosso voto de confiança. Que o começo do ano é muito turbulento para todos os times. E que nós... Não me interessa como está o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Isso não me interessa. Não me interessa o calendário. O meu time perde pro Red Bull e levanta o defunto, que não ganha de ninguém, com um jogador a mais. O meu time empata com a Inter de Limeira, que eles poderiam ter feito gols, hein? Com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Então, como assim tá normal? Como assim o São Paulo planejou errado indo pra Disney? Foi errado, mas não pode ser desculpa para não ganhar de um time de quarta divisão. Time de quarta divisão. Nada disso pode ser desculpa. E como é que eles fazem? Para enaltecer Rafael Veiga, Arrascaeta. Como que eles fazem para enaltecer os caras deles? Eles criticam as contratações do São Paulo. Se o Oscar tivesse chegado no Flamengo ou no time do Corinthians, como que vocês acham que o Oscar estaria sendo tratado aqui no futebol brasileiro por essa mídia aí? Como vocês acham que estaria sendo tratado o Lucas Moura, que tá jogando mais que o Oscar, se ele tivesse vestido a camisa do Flamengo ou do Corinthians e estivesse jogando exatamente essa mesma bola? Como você acha que a mídia estaria tratando a contratação histórica, extraordinária, estratosférica de Lucas Moura se ele estivesse no Flamengo? Então não se iludam. O São Paulo montou um timaço sim. Qual que é o problema do São Paulo? Aqui nós temos um treinador por pouquíssimo tempo, tá? Vai ser demitido. Então nós temos um treinador agora, que ele é um treinador que ele não tem bagagem de título. E isso eu tô cansado de te falar aqui. Eu tô cansado de me expor, né, batendo de frente com esse sujeito, que eu tenho, assim, sinceramente, eu não gostaria de passar por prestar esse papel aqui. Eu tô batendo de frente com o Zubeldia, ele nem sabe que eu existo, vai embora daqui e vai desaparecer. E se ver esse vídeo, vai ficar todo triste, chateado, pensando que eu sou um cara que luta contra a carreira dele, o trabalho dele, e isso não é verdade. Pouco me importava quem era o Zubeldia antes dele vir pro São Paulo e pouco vai me importar quando ele for embora. É um cara que eu desejo o bem e só o bem. Sabe, só que o Zubeldia, ele não tem bagagem para estar no São Paulo. Ele não tem histórico de títulos. Ele reclama-se muito que o Zubeldia não mexe no time. Juba, mas o Zubeldia não mexe. Ele não troca, ele não faz as substituições. O Zubeldia, ele quando treinava Lanús, LDU, Cobressal, sei lá, os times que ele passou aí. Quem que ele tinha no banco de reservas? Pensa comigo aí, gente. Quem que era banco do Lanús? Não existe jogador nem titular do Lanús. É coitado do Lanús, sabe? Então quem que é o reserva do Lanús? Ninguém sabe, nem ele. Aí é lógico que ele tá acostumado a jogar com 1 a 11. E eventualmente, de vez em nunca, fazer uma troca. Porque como é que você pode fazer troca se você tem o Lanús, o Cobressal, a LDU? São times de pequeníssima expressão, microscópicos no cenário mundial. Aí você entrega o São Paulo para ele, é claro que ele demora para fazer as trocas. Ele nunca foi um técnico de ter elenco na mão para poder trocar. Então ele também não é culpado não, ele só não poderia estar aqui. Eu não tô aqui agora culpando o Zubeldia de tudo. É claro que o São Paulo tem um problema estrutural, é óbvio. É óbvio que a diretoria do São Paulo é uma erva daninha, claro que é.
A diretoria de São Paulo é nociva em 1000 aspectos. É claro que é. O Zubeldia está sendo cobrado porque ele não sabia quem era o Luan, o volante. Eu não consigo nem culpar o Zubeldia. Se o Luan chega para treinar e o São Paulo trata ele como trata, vai lá, entra pelo outro portão, vai no campo treinar sozinho. O Zubeldia não tem nem tempo de ver quem é o Luan. Eu não tô aqui pegando no pé do Zubeldia de maneira premeditada, perseguindo o trabalho do cara de maneira nenhuma. Eu acho sim que o Zubeldia não deveria nunca ter vindo pro São Paulo e precisa ir embora agora. E ele vai. A diretoria do São Paulo não pode aceitar a incompetência deles próprios. Então eles vão colocar na bagagem do Zubeldia. Só que o Zubeldia, ele não poderia ter vindo. Então, de qualquer forma, diretoria, a culpa vai sempre ser de vocês. Quando vocês contrataram um técnico, eu adoro o Dorival, mas eu entendo quem não é tão fã assim. Eu entendo. Pode se chamar o Dorival de um técnico nota 7 no cenário nacional? Pode. Há quem diga nota 5, 6. Eu acho que é nota 9. Mas eu entendo quem acha nota 5, 6 o Dorival. Quando contratar, então, portanto, um técnico mediano, vamos chamar assim o Dorival, foi campeão inédito da Copa do Brasil. O que falta é técnico. As narrativas agora vão vir tentando colocar que a culpa não é do técnico quando é. O empresário do Henrique Carmo está pé da vida querendo levar o moleque embora daqui. Vai tentar emprestar, doar ele para algum time da Europa. O São Paulo se matou para renovar com o Henrique Carmo, uma grande joia, grande esperança. Está indo para o exato caminho que foram Moreira, William Gomes. Por quê? Porque o São Paulo depende inteiramente da sua equipe de base para ter sucesso. E o próprio São Paulo, ele leva o time do São Paulo a não usar a equipe de base, contratando um técnico que não é muito afim de usar. E aí vem o comentário do jornalista, o Tirone lá. O São Paulo usou o Rian Francisco Lucas Ferreira. Não usou. Não usou. O Caleri tá parecendo uma égua jogando bola, uma égua. Fala com carinho do Caleri, que eu gosto muito dele, não quero que ele vá embora. Caleri hoje ele merece o banco e mais nada. E mais nada. E quando o Rian entra, é junto com o Caleri, é junto com o André Silva. Nunca que ele foi referência pro time jogar pra ele fazer os gols. Nunca. Então não, Tirone, não entrou o Rian Francisco. Entra um fragmento. Entrou o nome Rian Francisco, não entrou de verdade. Não entrou com o Lucas jogando bem, com o Oscar jogando bem, o Ferreirinha na ponta, o Enzo Dias, e aí você coloca o Rian tirando o Caleri. Não foi assim. Não foi assim. Concordo que ontem também não era pedreira. Ele entrou na boa. Só que tem que tentar 2, 3, 4 jogos com o cara. Que é a chance que o Caleri tem. É a chance que o Nestor teve. É a chance que o Sabino está tendo. Por que não pode colocar a mesma chance pro Rian? É nisso que eu me apego. O cara tem que ter 10 minutos e provar. Nem todo mundo é o Pelé, o Messi, que precisa de 10 minutos para jogar. Tem cara que depende de ambiente. Tá aí o Brenner, que não me deixa mentir. Passagem apagada pelo São Paulo, passagem apagada pelo Fluminense, voltou pro São Paulo artilheiro. Por quê? Porque teve contexto. Gabigol, passagem inacreditavelmente excelente pelo Flamengo, exuberante pelo próprio Flamengo, parece agora que nunca jogou bola na vida, contextos de futebol. Tem que ter o contexto de futebol. Então o Rian Francisco merece mais chance, sim. O Zubeldia, ele vai ser demitido agora porque ele não tá conseguindo resultados. Essas dos caras expulsos de Red Bull Bragantino e também da Inter de Limeira levam o Zubeldia, a diretoria, a torcida a ficar nessa descrença total. E aquele discurso de que, dessa mesma galera aí que fala que não tem quem contratar. Não temos quem contratar, não temos. Por que vai ter técnico por aí? Aí você fala, tem o Tite, tem o Crespo, tem o Renato Gaúcho. Eles continuam, não tem técnico, não tem técnico. Tem, técnico tem. Fiz um vídeo sobre o Dunga aqui ontem, técnico Dunga da seleção brasileira. Fui muito surpreendido com inúmeros comentários positivos e não fui surpreendido com os comentários negativos. Eu já esperava, é a minha opinião do Dunga. Eu iria buscar, mas respeito você que não quer. Todos os amigos meus que eu converso não querem e tal. Eu gostaria de ver o Dunga aqui. Tudo bem, o Dunga talvez seja um delírio coletivo. O Dunga, ele é um cara que está parado como técnico. Concordo.
Concordo. Mas o Hernan Crespo está disponível. O Hernan Crespo, a única coisa que depõe contra a vinda dele é a questão da própria diretoria de Júlio Casares e Belmonte terem demitido ele. Mas a demissão foi uma demissão meio amigável. O Crespo é um cara que ele não fica se apegando no cargo. Ele é gigante no futebol. Diferente do Zubeldia, ele tem história no futebol. Então ele fala, não me querem mais por aqui? Tudo bem, eu vou embora, não tem problema. Ele saiu abraçando o Júlio Casares, o Rogério Ceni, que chegou enquanto ele estava lá ainda. Uma coisa assim horrorosa, né? Você demite um cara, coloca um outro no cargo, na sua vaga, e você não espera o outro ir embora, o demitido ir embora. Você já coloca os dois juntos. O Rogério foi lá, abraçou o Crespo abraçou o Rogério, um abraço carinhoso. Abraçou o Casares, ele mostra que ele é gigantesco. E o Zubeldia, ele caminha pro lado da demissão. Por quê? Porque todo mundo foi demitido. O Crespo foi demitido. O Rogério foi demitido. O Carpini foi demitido. E o Zubeldia não faz um trabalho melhor do que nenhum deles. Nenhum. Até se você pegar o Thiago Carpini, ele colocou um 3-5-2 numa época que ele não tinha lateral, colocou o Michel Araújo na esquerda. Sabe, ele ganhou a Supercopa do Brasil do Palmeiras. Ele tem um trabalho bom no Juventude. Ele tem um trabalho bom no Água Santa. Ele faz um trabalho bom no Vitória da Bahia. Essa é a estrutura do São Paulo, desorganizada. Uma âncora, essa ancoragem, essa coisa horrorosa que leva técnicos a caírem no São Paulo. E a diretoria não assumindo sua parte, o seu papel de fracasso nessa história, ela vai demitir o Zubeldia. Então, o Tite deve ser o nome da vez. Eu quero o Crespo, quero Dunga, quero Crespo. Você aí, quero Crespo, quero Renato Gaúcho, quero Dunga. Qualquer que seja a sua preferência. Eu sei que 99% dos São Paulinos não querem o Tite. E o Tite deve ser o cara que receberá a primeira ligação dessa diretoria do São Paulo. Isso depois a gente discute. O Tite deve ser o nome. O Crespo seria o ideal pra gente, porque o Crespo ele é gigante do futebol. Ele é um cara que pode vir agora aqui e ter um time 1000 vezes melhor do que ele teve no passado. Não é mais Pablo e Vitor Bueno. E ele usa a base. Ele usou Luan, Nestor, Lisiero, usou todo mundo da base. Ele usa, ele gosta de usar também a equipe de base. E o São Paulo tem uma equipe de base agora que vai ser muito interessante. É diferente do Zubeldia, que vamos perder de novo agora o Henrique Carmo. E vai perder. Como perdeu o Moreira de bobeira total. Pelo menos o Cédric Soares jogou e jogou um pouquinho de bola. Foi bem até, né? O Cédric Soares. E o Hernan Crespo, pra mim, é o nome da vez. O Hernan Crespo é o cara que chegaria pra arrumar. E eu não acho que o Crespo tenha feito um exímio trabalho no São Paulo. Quando ele foi demitido, pra mim ele merecia a demissão. Ele merecia. Eu acho sim que o Rogério Ceni veio em bom momento. Acho que o Rogério se perdeu no São Paulo. Com seu ego, com seu egocentrismo, com a sua empáfia. Acho sim que o Rogério Ceni se perdeu. Não acho que ele é persona não grata, longe de mim. Amo o Rogério, mas ele se perdeu como técnico de São Paulo. Talvez no São Paulo não possa ser o ambiente para ele, porque ele vibra muito com essa camisa e aí ele se perde um pouco quando se dá muito poder para ele. Talvez seja isso. O Dorival achei maravilhoso e tem que ser agora talvez o Crespo. É claro que o Tite, se vem, Renato Gaúcho, são técnicos rodados. Né? O Tite ídolo do Corinthians. Ver o Tite aqui, pra mim é igual ver o Fagner. É igual ver o Marcelinho Carioca. Sabe? É uma coisa que não dá pra aceitar direito, né? O Tite chegando no São Paulo, ele pode falar o que quiser. Vai ter que ganhar 2 brasileiros aí pra gente convencer o São Paulino. Que é o meu caso também. Mas é um técnico. É um técnico. Renato Gaúcho também. Todo mundo desempregado. Então a diretoria vai agir, vocês podem esperar. São Paulo não vai demitir o Zubeldia enquanto tá lá em Brasília. Na hora que ele voltar, pegar o Palmeiras, dependendo da derrota que ele vai ter aí, se perder, ele pode cair sim. Mas se ele não perder, ele ganhar, ele estará sempre nesse limite, no limite que a diretoria vai trocá-lo. Fala comigo quem é o técnico que você prefere aí, tá? É o Crespo? É o Tite? É o Renato Gaúcho? Quem que você gosta? É o Dunga? Quem você gostaria de ver como técnico do São Paulo? Now! O vídeo de hoje foi esse e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!